tampouco Isabela. Tudo bem, a gente estava com o microfone desligado. Ah, ok, ok, Estás a ok. ouvir? Ok. Sim, agora sim. Tudo bem. Muito bem. Pronto, Miquela. Leonardo, vou começar o live no Facebook, está bem? Ou ainda não? Ok, sim, Sim? por favor. Já temos 13 Por participantes. favor. Sim, sim. Então, vou fazer o live. Então, Ainda não? Espera muito aí. boa tarde. Está só um segundo. Tá bem. Perfeito. Perfeito? Ok. Pronto? Pronto, Inês? Sim, carreguei agora. Pronto, podes. Ok. Espera, desculpa, está Sim. parado, parou de fazer o redirecionar. Peço desculpa, isto deve ser um problema da rede. Já está. Já está, não? Ok. Já está no Face também? Sim, pus agora mesmo. Ok, ótimo. Que vou partilhar também. Sim, eu quero pedir a todos que estão já aqui conosco que, se puderem, compartilhar em vossas redes sociais a nossa atividade, o link da atividade, a programação. Agradecemos muitíssimos para que, enfim, a gente amplie, para que ampliemos a audiência. Então, eu quero desejar a todos muito boa tarde, a quem nos ouve aqui a partir do aplicativo do Zoom, mas também aquelas pessoas que nos ouvem a partir do canal do Facebook do Centro de Estudos Internacionais, do Instituto Universitário de Lisboa, do STEUL. Então, eu quero agradecer a toda a vossa audiência, a todos os participantes, a todas as pessoas que se mobilizaram para, nessa altura e nessa conjuntura tão dramática e tão complicada que nós vivemos nesta altura, se disponibilizou, se organizou para estar aqui conosco. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de todos os que estão aqui conosco. Quero, antes de mais, também agradecer ao Centro de Estudos Internacionais, que acolhe a nossa conferência de Economia Social e Solidária e os Commons, né, organizada pelo próprio Centro de Estudos Internacionais, mas também pelos parceiros da Universidade de Lisboa e também da Universidade Federal de Alagoas, aqui no Brasil, e a todos os colegas que individualmente colaboram com essa atividade, a professora pesquisadora Ana Margarida, há também o André Girardi, e tantos outros colegas que estão junto conosco nesta empreitada. Essa já é a 4ª edição online da conferência Social Economy and the Commons, onde nós convidamos muitos pesquisadores, intelectuais públicos que estão refletindo neste momento e já há algum tempo sobre as ações, as perspectivas e abordagens teóricas realizadas pelos investigadores do campo da economia social e solidária e do debate sobre os commons em diferentes regiões do mundo, na Europa, na América Latina, em África, em Ásia também. Então, já tivemos pesquisadores de diferentes universidades, de diferentes regiões do mundo. E para esta conferência aqui, onde nós abordamos o tema da democracia e economia solidária, como podemos reinventar o século XXI, nós convidamos 3 expoentes, 3 pesquisadoras de grande relevo no campo da economia social e solidária e dos commons. A primeira é a pesquisadora Gladys Tizu Tizu. Gladys é guatemateca,
é ativista e intelectual pública na América Central, é doutora em Sociologia pela Universidade Benemérita Autônoma de Puebla, no México, e é investigadora da área de política comunal indígena e as relações de gênero na Guatemala. Até o momento, Gladys não se faz presente aqui conosco, mas já informou que logo, logo vai chegar e, portanto, pode ser a última a fazer a sua comunicação. Segundo, nós convidamos também a pesquisadora, a professora Isabelle Hillenkamp, que é doutora em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade de Genebra, é pesquisadora do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento na França e também é pesquisadora associada da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. E também nós convidamos a pesquisadora, a investigadora Michela Giovannini, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é pesquisadora do grupo Ecosol, do SES, né, da mesma universidade, e tem larga experiência na área e no tema que nós iremos abordar aqui nesta tarde de hoje. Então, um prato cheio para aquelas pessoas que nos ouvem. Penso que foi uma seleção, assim, uma curadoria muito especial para essa tarde aqui, porque são pessoas que estão atentamente investigando, trabalhando no ativismo político também, com organizações de economia social e solidária, com organizações de base comunitária, tanto organizações tradicionais, rurais, quanto urbanas. Então, são pessoas que, sem dúvidas, têm uma contribuição bastante relevante para a nossa tarde de hoje, né? Bom, gente, essa conferência de hoje, ela procura abordar um tema de bastante destaque atualmente no campo, diria, mais amplo dos estudos sobre movimentos sociais e sobre suas organizações também, a saber, a governança democrática realizada no interior dos movimentos sociais, no interior das organizações de economia social e solidária. E como essa modalidade de governança, elas são formas prefigurativas, ou melhor dizendo, antecipatórias das transformações e das mudanças sociais que esses grupos, que esses coletivos, que essas organizações pretendem ou procuram desenvolver e realizar na sociedade. E, portanto, elas antecipam formas democráticas, formas radicais de participação, de horizontalidade e de solidariedade. Bom, em que pese a existência de uma farta literatura, tanto politológica quanto sociológica, que afirmam que as organizações sociais tendem a uma espécie de fatalidade oligárquica, por assim dizer, a célebre teoria da jaula de ferro, que remete ao trabalho centenário já de Robert Michels, em que todas as organizações tendem à oligarquia, há também um conjunto muito amplo e variado de evidências empíricas que ensejaram a produção de conhecimentos e pesquisas e teorias, mas também de práticas no interior das organizações dos movimentos sociais, que questionam essa tese, na medida em que elas se sustentam baseada em práticas e princípios de organização, de democracia participativa, de horizontalidade, de autogestão, em direção a formas prefigurativas de democracia nas organizações. Se nós relembrarmos aqui o célebre trabalho da feminista Carole Pateman, quando publicou o seu livro Teoria Democrática e Participação, ela remetia às experiências empíricas das fábricas, da participação nas indústrias, na organização do trabalho, como formas célebres, como formas e modalidades fundamentais de organização da democracia para uma sociedade. Ou seja, a democracia ela deveria se rever também no interior dessas organizações. E onde, contemporaneamente, nós temos revisto esse tipo de prática de organização e de modalidade de democracia são em muitas organizações de economia social e solidária, em muitas organizações e práticas de organização e governança de bens comuns. Então, a produção de conhecimento sobre
a democracia interna em organizações de economia social e solidária, elas são, como já falei, formas e práticas prefigurativas, né, que procuram antecipar as mudanças sociais e políticas que esses grupos procuram desenvolver para o conjunto da sociedade, para uma sociedade mais democrática, mais participativa, mais solidária. Nesse sentido, a pergunta que nós procuramos responder hoje, aqui, nessa conferência, é, sobretudo, procurar identificar quais são os princípios e quais são as práticas que sustentam formas mais democráticas e participativas de governança no interior das organizações, dos movimentos sociais, de economia social, de economia solidária e dos comuns. E para começar a responder a essa pergunta, eu gostaria, primeiramente, de passar a palavra, então, para Michela Giovannini, que é do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Então, Michela vai ter aí os primeiros de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição e refletir junto conosco essa temática que está sendo abordada na nossa conferência de hoje. Então, Michela, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Desde já quero te agradecer e te deixar aqui com o nosso público, as pessoas que estão nos assistindo aqui na sala do Zoom, mas também a partir do Facebook do Centro de Estudos Internacionais do CTE. Então, muito obrigado, deixo a palavra com você. Obrigada, Leo, pelo convite e obrigada a todas as pessoas que estão aqui a participar. Eu vou ver se consigo partilhar a minha apresentação, que vai ser... Momento. Estão a ver a apresentação? Sim, podemos ver. Ok. Então, eu aqui vou apresentar Oi, desculpem lá. Ok. Vou apresentar um estudo que eu fiz há 2 anos na cidade de Barcelona. Então, o título é Economia Solidária e Mobilização Política, o caso de Barcelona. Os objetivos principais deste estudo foram, primeiro, um momento, porque tenho que tirar a parte da direita e não consigo ler bem. Um momentinho. Não consigo. Então, vou fazer assim. Então, os objetivos deste estudo foram: primeiro foi analisar práticas econômicas concretas que tinham uma forte componente anticapitalista, e isto foi para melhorar a compreensão da dimensão política da economia solidária. Então, o objetivo principal era precisamente perceber melhor a dimensão política das organizações. Segundo, investigar como as lógicas e os discursos dos movimentos sociais têm impacto ao nível organizacional na economia solidária. E o terceiro objetivo era investigar os fatores que facilitam o surgimento das organizações da economia solidária, neste contexto específico, pelo menos. Então, vimos como após a crise de 2008, 2009, na Europa houve um surgimento houve muita mobilização política. Então houve na Espanha, neste caso, os movimentos anti-austeridade, mas obviamente não foi só na Espanha, mas também em outros países europeus, mas na Espanha foi muito forte este movimento. E estes movimentos procuravam justiça social baseada na solidariedade e na inclusão. Isto era porque havia na cidadania uma percepção de uma menor capacidade do Estado de satisfazer as suas necessidades. Então, muitas pessoas de várias gerações, este foi também um movimento intergeracional, não sei bem como é que se diz em português, mas várias gerações no mesmo espaço público, que estavam a procurar espaços alternativos de democracia deliberativa e participativa. Então estes eram experimentos de uma expressão política alternativa, e o exemplo mais
importante no Estado espanhol foi o exemplo das acampadas. Então, as pessoas a tomar o espaço público, a acampar com tendas no espaço público e a fazer assembleias, a trocar ideias, a ocupar para criar uma expressão política diferente. A pergunta que surge aqui é se estes movimentos conseguiram também levar a democracia também no âmbito econômico. E é por isto que o foco é na economia solidária, digamos. E se analisamos a literatura, vemos como, digamos, literatura sobre movimentos sociais e sobre práticas econômicas alternativas, há dois fatores principais. O primeiro é que o conceito de economia social ignora o âmbito político destas iniciativas e muitos dos estudos sobre movimentos sociais ignoram o âmbito econômico. Isto é parcialmente verdadeiro porque nos últimos anos houve muitos estudos sobre o âmbito econômico dos movimentos sociais e aqui faço um bocado uma lista de alguns destes estudos, onde aqui estão em inglês porque a literatura é em inglês, mas há diferentes conceitos que têm sido utilizados como grassroots economic activism, political consumerism, direct social actions, alternative forms of resilience, alternative action organizations and sustainable community movement organizations. Então, há uma grande variedade de termos e de conceitos que tentam analisar este âmbito econômico, digamos, dos movimentos sociais. Também podemos pensar ou seja, ajuda a pensar numa distinção entre economias compensatórias e economias transformadoras. Então, as economias compensatórias são, por exemplo, todos estes conceitos que pertencem, sobretudo ao business, ao management, como social business, social impact bonds, a base da pirâmide, as corporações B, que podem ser vistas como operações cosméticas do capitalismo. Não estão a tentar mudar o capitalismo, mas simplesmente a maquilhar o capitalismo. E também conceitos mais como o conceito de empresa social, de empreendimento social, de terceiro setor. Estes conceitos ressaltam, sim, o primado dos objetivos sociais sobre a maximização do lucro, mas não consideram a dimensão política. Também podemos ver estes conceitos como estas organizações, estes instrumentos como complementários, então que não desafiam realmente o sistema neoliberal e que podem ser vistos como substitutos dos estados de bem-estar no norte do mundo e como organizações que não contestam o consenso de Washington no sul do mundo. Então, podemos ver como no neoliberalismo as comunidades humanas não têm um papel ativo na geração de alternativas econômicas, e então da economia está despolitizado. Mas se nós analisarmos a economia solidária como parte das economias transformadoras, então podemos perceber um bocado melhor esta dimensão política. Há vários autores que estiveram a propor definições da economia solidária. Eu aqui coloco uma das muitas definições. Então, as organizações da economia solidária são organizações que têm objetivos sociais, econômicos e às vezes também ambientais, e cada vez mais há organizações com objetivos ambientais, que estão baseadas em relações cooperativas, associativas e solidárias e que praticam democracia horizontal e autogestão. Tem uma dupla dimensão, que é econômica e também política, e visam democratizar a economia. Mas, mais do que procurar uma definição, é se calhar mais útil olhar para a economia solidária como um movimento de movimentos. Então, a questão é identificar alternativas concretas e conectá-las para construir uma economia diferente e também para construir novas relações sociais. E então olhar
para a economia solidária mais como um processo de organização da economia, mais do que uma definição assim estática. Então, passamos ao estudo empírico concreto. Então, este foi um estudo exploratório em Barcelona, como já disse, que é um contexto muito particular pela vivacidade da economia solidária, acho que é um contexto único. E aqui há uma rede oficial da economia solidária, que chama-se CHES, que tem mais de 300 membros, que são principalmente organizações. O trabalho empírico foi feito através de entrevistas semi-estruturadas com 10 organizações, 2 informantes-chave e também várias entrevistas informais com ativistas, com membros das organizações, também como observação participante nas organizações mesmas e análise de documentos produzidos pelas organizações e também documentos mais gerais sobre a economia solidária na Catalunha e em Barcelona, nomeadamente. Estas organizações estavam ativas em diferentes setores de atividade. Então, os setores foram, porque claro, eu queria dar uma visão um bocado ampla da questão, e então os setores foram habitação, finanças, tecnologia, saúde, assistência legal, educação, cultura, informação, alimentação e consumo. E vou para esta tabela, que é um bocado um resumo da análise empírica que eu desenvolvi. E então vemos como há 3 dimensões principais, que são uma dimensão, ou seja, a análise está organizada segundo estas 3 dimensões. Então há uma dimensão produtiva, uma dimensão coletiva e uma dimensão de cuidados. E na coluna, digamos, da esquerda, analiso o discurso transformador da economia solidária, das organizações da economia solidária, e faço uma comparação com o discurso que é mais legitimador, obviamente, do capitalismo, do neoliberalismo, das empresas capitalistas. E analiso a parte interna, as organizações, e a parte externa. Então, como as organizações se relacionam com outras organizações e também com o mundo, digamos, que está lá fora. Então, na dimensão produtiva, podemos ver como na parte interna o objetivo da economia solidária é o trabalho digno, procurar opções e possibilidades de trabalhar de uma forma digna. Na parte externa, há trocas que são tanto monetárias quanto não monetárias, há intercooperação entre as diferentes organizações que visam a construir um mercado social. Para as empresas capitalistas, na parte interna, o trabalho é visto só como um fator de produção. Na parte externa, as trocas são só monetárias. A cooperação instrumental às vezes, mas a maioria das relações são de concorrência, e o objetivo é de construir uma economia de escala. Na dimensão coletiva, a economia solidária está baseada na autogestão, e na parte externa há um compromisso para a comunidade onde as organizações trabalham e vivem, e há também um objetivo de quebra das estruturas de poder. Nas empresas capitalistas, na parte interna, as relações são hierárquicas, e na parte externa há uma escassa atenção para a comunidade, e se a atenção é mais instrumental, ou tipo greenwashing, ou este tipo de coisas, e visam a conservar as estruturas de poder. Na dimensão dos cuidados, o foco na parte interna é nas pessoas, então nas pessoas que não são vistas só como trabalhadores e trabalhadoras, mas são pessoas que têm as suas histórias, as suas relações familiares ou sociais e tal, e há muita atenção para este aspecto. E na parte externa visam uma mudança nas relações sociais, e há também uma atenção às emoções, e o discurso principal é um discurso feminista,
E nas empresas capitalistas, na parte interna, o discurso é focado basicamente no lucro, e na parte externa as relações sociais também são subordinadas ao lucro, e o discurso é patriarcal ou feminista liberal. Então, para responder um bocado às perguntas iniciais, os fatores facilitadores neste contexto foram principalmente estes que estão aqui, e foi a situação de estresse socioeconômico que seguiu a crise financeira, uma forte herança histórica, que é uma herança histórica feita de cooperativismo, de ativismo social, que é muito forte, de uma forte tradição libertária e também de uma forte identidade cultural, baseada também na língua catalã e nas tradições culturais da Catalunha mesmo. Também uma pertença múltipla dos membros, então muitas vezes as pessoas que participam das organizações da economia solidária também participam de vários movimentos sociais, e também a presença de fortes redes que são tanto formais quanto informais. Então, podemos pensar em como os movimentos sociais nos ajudam a perceber a influência que têm, digamos, na economia solidária, e também olhar a economia solidária mesma como um movimento social. Vemos como os movimentos sociais são presentes, digamos, em 3 fases principais de criação das organizações da economia solidária. A primeira é a fase de criação, onde os movimentos sociais oferecem um espaço de encontro e de troca de ideias. Por exemplo, muitas das organizações que eu estudei nasceram justamente no âmbito dos movimentos sociais anticapitalistas pós-crise de 2008, e a partir de pessoas que participaram destes movimentos. Depois, na fase de atividade, onde esta múltipla pertença dos atores influencia o modo em que a economia e a política são percebidas. Então, resulta que praticar uma atividade econômica transformadora também é uma maneira de colocar a política, tanto no discurso quanto na prática da economia. E terceiro, na fase de consolidação e de criação de redes, aqui a economia solidária pode ser vista como um movimento social que procura a transformação das relações sociais através do fortalecimento das redes e das conexões entre as organizações, para ter um impacto mais forte na sociedade. E vou para as conclusões, que então vemos como estes que temos analisado são experimentos transformadores que visam a demonstrar que, pelo menos a pequena escala, é possível criar organizações socioeconômicas baseadas em lógicas diferentes às lógicas capitalistas. Então, esta é uma política prefigurativa. Então, estão a praticar a sociedade que querem criar. E também a dimensão política da economia solidária é beneficiada pelo foco dos movimentos sociais, porque explica a identificação das necessidades, a produção de discursos, a experimentação de modelos organizacionais, por exemplo, a centralidade da Assembleia, a toma de decisões por consenso e a horizontalidade entre os membros das organizações. Então, vemos como a dimensão econômica e a dimensão política são enlaçadas de forma muito forte. E é tudo. Obrigada pela atenção. Olá, Miquela, muito obrigado pelas suas contribuições. Tá? Acho que foram excelentes contribuições. Já tenho aqui um conjunto de questões assim que gostaria de lhe perguntar, mas na rodada seguinte.
Então, para dar continuidade às contribuições sobre o nosso tema de hoje, eu vou chamar agora a professora Isabela Hillenkamp, que também vai apresentar o resultado de suas pesquisas mais recentes, tanto no Brasil quanto na França. Então, vou passar agora aqui, já que Michela foi extremamente cumpridora do tempo, assim, eu que agradeço, Michela. Eu acho que a gente vai ter uma folga um pouco mais de tempo, porque já queria dizer que a Gladys não vai conseguir chegar à conferência, então vamos contar só com Michela e com Isabélio, que é uma pena, mas não por isso nós teremos uma contribuição menor, ao contrário disso. Já agora, 20 minutos com Isabélio, tá bem? Então, é contigo, Isabelle. Muito obrigado também por aceitar o convite, por estar nessa tarde aqui conosco. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Obrigada, Leo, pelo convite. Agradecer também a presença de todas e todos nessa mesa. É um prazer compartilhá-la também com Michela. A minha apresentação, na realidade, vai ser focada no Brasil, com o título Disputando a Democracia Econômica, Redes de Agricultoras Agroecológicas no Brasil frente à pandemia de Covid-19. Eu vou ter um pedido para Michela ou Leo, se alguém puder ligar a câmera, eu não fico no escuro. Obrigada. Muito bom ver vocês. Eu acho muito importante o tema da conferência de hoje, especialmente no Brasil, né, que é um dos países onde se vive um momento de autoritarismo, né, de movimento contra a democracia econômica que nós estamos discutindo aqui. Eu enxergo este autoritarismo basicamente como uma resposta à contradição central do neoliberalismo. Sendo esta contradição, o aumento insustentável das desigualdades, tanto entre o capital e a remuneração do trabalho, quanto também entre o capital e o trabalho não remunerado, principalmente de reprodução social, realizado por mulheres, no âmbito de famílias, de comunidades, e sustendo a reprodução do capital. Então, pensar que o autoritarismo é também muito vinculado, né, com esta contradição central, e na realidade pode ser visto como uma forma bastante perversa de uma elite no poder fazer as classes populares acreditarem que o problema seria de dar uma resposta firme, autoritária mesmo, e sem trocar de modelo econômico poderia se resolver e melhorar as condições de vida. Isso de forma muito esquemática, mas acho que uma questão central que não podemos perder de vista, mesmo se ela precisa de muito mais nuances do que isso. Frente a isso, obviamente que as lutas dos trabalhadores assalariados são importantes, mas também, como a Michela também acaba de trazer, as práticas, as experiências de outros modelos econômicos e políticos são fundamentais. Nesse sentido, a economia solidária, a agroecologia, a economia feminista são modelos, obviamente, também com diferenças entre eles, mas que têm em comum a busca por outros modelos mais democráticos de organização econômica. Eu vou então trazer um pouco da conjuntura, do contexto da pandemia de Covid-19 sobre esse contexto, mas chamando a atenção para o estreito vínculo entre esta pandemia e a nossa temática. Por quê? Porque basicamente a pandemia aumenta as desigualdades socioeconômicas em todos os âmbitos. Ela aumentou as desigualdades no acesso a direitos sociais, né, pelas diferenças de estatutos laborais. Ela aumenta a carga de cuidado que recai sobre as mulheres.
ela aumenta também as desigualdades no acesso ao sistema de saúde, à educação, etc. Então, ela fez, de certa forma, as desigualdades que já eram fortes, já eram muito fortes, explodiram e gerou mais autoritarismo, né, por parte do governo, e, ao mesmo tempo, ela gerou mais mobilização das organizações que têm uma prática democrática da economia. E, precisamente, né, sobre esta parte da mobilização de organizações de economia solidária, da agroecologia, e mais especificamente envolvidas com a economia feminista, que eu queria contribuir para esse debate. No ano 2020, junto com várias colegas, vou dar os nomes logo em seguida, nós pesquisamos à distância, pela primeira vez, redes locais de agricultoras agroecológicas no sudeste do Brasil. Nos perguntamos, né, como que essas mulheres rurais estavam passando pela pandemia e como que os coletivos, as redes de agroecologia a que elas pertencem estavam reagindo à pandemia, como elas estavam entendendo a situação e a própria atuação como agricultoras agroecológicas organizadas em rede. Esse tipo de pesquisa, que pergunta pelos sentidos, pelas práticas, pelos processos de organização a partir do nível micro, são necessariamente localizadas, qualitativas. Então, eu vou trazer o exemplo de uma rede local que chama RAMA, a Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras, situada no Vale do Ribeira, dentro de uma pesquisa que eu realizei junto com uma colega, o nome dela é Natália Lobo. Ela não está aqui hoje porque está justamente recebendo entregas desta rede em São Paulo, neste momento. E também eu vou trazer pontos de comparação da mesma pesquisa que coordenamos com colegas, amigas da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, no Brasil. A Lilian Teles, do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, a Thalita Rode, Maiara Ropé de Castro e Cecília Maria Santiago. Isso dentro de um projeto financiado pela minha instituição, o IRD, e também com fundos do Pão do Mundo. A RAMA, né, que vai ser, então, o foco principal da minha contribuição, é uma rede local de umas 70 mulheres em 9 comunidades da região do Vale do Ribeira, localizada no sudeste do Brasil, numa zona de Mata Atlântica. São comunidades, algumas quilombolas, outras de agricultura familiar, e esta rede ela existe desde os 2015 e foi formada com o apoio decisivo de uma ONG brasileira chamada SOF, Sempre Viva Organização Feminista, que executa projetos a favor de mulheres e, sobretudo, atua no movimento feminista, fazendo esse vínculo que a Miquela dizia de economia solidária com movimento social. Esta rede, né, a RAMA, ela valoriza e promove a agricultura diversificada que é praticada pelas mulheres em função da sua responsabilidade social pela alimentação e saúde a nível familiar e comunitário. Importante destacar que a diversificação da agricultura é uma prática que recai, em muitos casos, sobre as mulheres, basicamente porque elas não foram parte da modernização agrícola que trouxe especialização, né? Elas foram excluídas, elas têm mantido, né, práticas de agricultura em pequenas quantidades, de muitos itens destinados à alimentação, e hoje esse tipo de agricultura é valorizada por uma rede como a RAMA, tanto no nível da comercialização, através da construção de outras formas mais democráticas e mais abertas de comercialização, e também no nível não monetário, tentando dar valor, primeiro para as próprias agricultoras, logo no nível familiar e comunitário,
para a parte dessa produção que é destinada para alimentação, para trocas, para manutenção das relações sociais em âmbito familiar e comunitário. Esta pesquisa foi, como dizia, qualitativa, ela foi à distância, né? Durante o ano 2020, nós ligamos por telefone para agricultoras que já conhecíamos dentro de processos de pesquisação realizados desde uns 4 ou 5 anos. Escolhemos trabalhar com pessoas que já tínhamos contato, porque era quase impossível fazer esse tipo de perguntas no momento como a pandemia para pessoas que a gente não conheceria. E tentamos, basicamente, nos aproximar ao máximo a entrevistas presenciais, com roteiros semi-estruturados, que tinha 3 partes. Primeiro, como que as mulheres passam pela pandemia. Segundo, como que elas reagem e se organizam em rede. E terceiro, qual a leitura delas sobre a pandemia. Aqui eu vou trazer principalmente elementos dos 2 primeiros temas, de como elas passam pela pandemia e como elas se reorganizam. E dizer ainda que ao total realizamos 33 entrevistas de 1 hora cada uma, além de acompanhar também reuniões à distância e trocas nos grupos de WhatsApp. Como que as mulheres passam pela pandemia? Aqui vou ser um pouco mais breve para dar mais espaço ao segundo ponto, que tem mais a ver com o tema de hoje, mas é importante contextualizar, né? Porque realmente a zona rural recebeu pouca atenção e imagino que em âmbito internacional, como hoje nesta conferência, pode ser importante contextualizar esta experiência particular. O que nós observamos nas entrevistas com as mulheres foi um grande aumento do trabalho de cuidado, que não foi surpreendente, né? Foi uma tendência geral, mas no caso rural, esta carga foi talvez ainda maior, porque primeiro, as escolas ficam muito longe, né? O primeiro fator foi a suspensão de aula dos filhos, e no caso rural, as escolas ficam muito longe e com pouco acesso à internet nas comunidades. Então, foi uma situação de ter os filhos todos os dias em casa, com grande carga de trabalho para conseguir manter uma dinâmica de aprendizado deles, que em muitos casos não foi possível, né, com a qualidade que as mulheres, os pais, em geral, dos filhos queriam, mas gerou muita carga mental e muito estresse, na realidade, nessas famílias. Também no âmbito da saúde, são regiões que normalmente têm a visita de uma equipe medical a cada 15 dias, porque são comunidades relativamente isoladas. Estas visitas em muitas comunidades pararam, né, durante quase 4 meses, entre março e julho, basicamente. São comunidades que ficaram isoladas, sem acesso ao sistema de saúde, e se bem nesse momento elas tiveram relativamente pouco casos de Covid, as outras patologias não foram atendidas, e tivemos muitos relatos, né, de pessoas com doentes em casa, de pessoas também com sintomas de depressão e outros problemas psicológicos que não foram atendidos. Então, foi um período de grande estresse, de muito trabalho de cuidado em todos os sentidos. A forma em que as famílias rurais têm lidado com essa situação foi através de redes de solidariedade, principalmente familiares, mas que não foram limitadas, né? Não foi aquele isolamento social que foi feito nas cidades, principalmente pelas classes médias, né, que ficaram na família nuclear, sino que foi indispensável manter vínculos, manter relações e contatos pessoais dentro dessas redes expandidas, e isso gerou também um dilema constante entre o risco de contágio e a necessidade de solidariedade.
Ainda dizer rapidamente que, obviamente, a pandemia causou muita perda de renda, né? Seja pela perda direta de emprego, seja pela dificuldade de aceder aos mercados agrícolas para vender os produtos, principalmente a perda do mercado da alimentação escolar, que muitos agricultores no Brasil vendem para as escolas ficaram fechadas, o mercado fechou. Estou me referindo ao PNAE, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, também nas feiras livres, que muitas famílias costumavam vender seus produtos, foram fechadas, foram suspensas, e, de forma geral, a falta de transporte fez com que muitas vendas ou muitos trabalhos agrícolas ou não agrícolas não puderam ser realizados. Isso, em parte, foi compensado pelo auxílio emergencial do governo federal, mas, em geral, foi uma situação de muita necessidade nessas comunidades. Chegando agora para o tema central, das respostas das agricultoras organizadas em rede, primeiramente, falar sobre a comunicação, como que em comunidades rurais, isoladas, se mantém numa organização quando as pessoas não podem se deslocar e não podem também se falar tão facilmente. Esse tema é um tema bem central, para a nossa visão da democracia, como que se pode manter um espaço público, um espaço de proximidade, uma construção coletiva, um espaço de tomada de decisão conjunta, no contexto desse que tem isolamento como a condição prévia da vida cotidiana. No caso da Rama, foi feito um formato criativo, quase heróico, de reuniões pelo WhatsApp, mas não pela conexão que nós temos nas zonas urbanas, no que pelas trocas de áudios em um horário determinado, em que as pessoas, as mulheres, muitas vezes se deslocavam, quem na ponta de um morro, quem na beira da estrada, e lá durante 2, 3 horas, elas iam fazendo sua reunião de acordo com uma ordem do dia e vendo ponto por ponto o que vamos vender, para quem, que preço, como, etc., trocando áudios, 70 mulheres, não se tenta assistindo a reunião, mas muitas vezes 35, então são reuniões que têm demorado horas e estudando esses detalhes, porque eles nos dão uma concretude do que significa o engajamento para uma forma democrática e coletiva de tomar decisões. Isso dentro da Rama, mas também em relação com várias outras redes de economia solidária, de segurança alimentar, de consumo responsável, de feminismo, de agroecologia, todas engajadas na continuidade desse tipo de economia. Isso também no sentido da Michela da economia solidária como um movimento de movimento. Não vou falar de todos os casos, mas vou dar aqui um exemplo bem interessante, bem forte, da rede de grupos de consumo responsável, situada na periferia de São Paulo, chamada UABC, são bairros, regiões da cidade que têm trabalhadores, como população principal, e tem desde 2016, 2017, uns 7 grupos de consumo que costumavam comprar os produtos da Rama mensalmente. Este tipo de organização já em tempos normais, extremamente demandante, porque quando eu falava antes de uma produção diversificada, estamos falando de uns 250 produtos, em média, por mês, ofertado por esta rede, entre alimentos in natura, alimentos preparados, plantas medicinais, fitoterapêuticos, artesanatos, etc. Então, precisamos imaginar como que uma logística dessa, que já é complicada, pode se manter em tempos de pandemia. Aqui, de novo, a base foi a comunicação a partir de relações de confiança e, sobretudo, a vontade de manter esse tipo de construção e de co-construção em realidade da oferta e demanda. O que foi combinado desde o começo da pandemia foi que haveria continuidade das vendas, com ajustes, obviamente, para manter
as distâncias, as formas de se proteger do risco de contágio, mas, ao mesmo tempo, havia um grande esforço, tanto de parte dos consumidores quanto das agricultoras, para poder manter essas vendas. Os consumidores têm não apenas mantido o nível de demanda, sino expandido através da entrada de novos consumidores nos grupos existentes, através da organização de várias campanhas de solidariedade na cidade, e pouco a pouco através da entrada de novos grupos, basicamente atraídos pela oferta diversificada desta rede, que numa situação da pandemia ficou muito evidente que ela atende a quase todas as necessidades básicas, né? Aquelas atividades essenciais para a reprodução da vida, de alimentação, de produtos para a saúde, estavam e estão ainda concentrados nesse tipo de rede, pela responsabilidade feminina construída socialmente, né? Então, houve digamos, um movimento bastante geral de procurar redes agroecológicas, mas no caso da Hana, a oferta extremamente diversificada foi um diferencial, né? Foi um fator que fez com que elas foram extremamente procuradas. De parte dessa agricultura, houve um compromisso para manter preços estáveis, né? Não necessariamente fixos, mas muito estáveis em comparação com a alta inflação que houve no Brasil neste ano. Em breve, porque o tempo é curto aqui, estamos observando um caso de manutenção de uma prática democrática numa situação muito tensa, uma prova, na realidade, né, esta situação da pandemia. Temos vários outros exemplos, né, tanto na pesquisa do Vale do Ribeira com a Rama, de uma feira agroecológica, de uma cooperativa, nesse caso mista, chama Coopera Floresta, também de uma comunidade que sustenta a agricultura, que tem também aumentado as vendas durante a pandemia. Esqueci de dizer que no caso dos grupos de consumo, a demanda foi triplicada, né, entre março e agosto, e as entregas que eram mensais passaram a ser quinzenais. Então, isso é muito contundente, né? Mas tem vários outros casos, tanto no Vale do Ribeira quanto na Zona da Mata. Nossas colegas mapearam várias iniciativas com este perfil, a Rede Raízes da Mata, a campanha Periferia Vive, protagonizada pelo Movimento pela Soberania Popular na Mineração e pelo CTA, e também casos de redes familiares que procuram ter uma dimensão coletiva. Então, acho que este esquema de ter uma resiliência das redes agroecológicas e um destaque para a produção diversificada das mulheres foi um rasgo, né, uma característica bem nítida deste período. Ao mesmo tempo, é mencionar que os mercados institucionais, né, nos quais o Estado, os governos locais se constituem como compradores, foi também um fator muito relevante para a continuidade da produção, né? Temos aqui também vários casos em ambas regiões sejam prefeituras, Secretaria de Assistência Social, universidades, superintendências, etc., comprando produtos destas redes para serem entregues na forma de cestas ou de outras formas diretas para populações em situação de vulnerabilidade social. Isso, para mim, também é um aspecto da democratização da economia na forma da compensação das desigualdades, tanto pela compra da agricultura familiar quanto pela entrega para esse tipo de população vulnerável. Então, pensar, obviamente, o protagonismo das redes da sociedade civil, mas também a necessidade de ter uma responsabilidade do Estado. E, para terminar, mencionar que, desde novembro, né, que corresponde ao momento de plantios na agricultura no Brasil, temos observado um aumento impressionante das áreas de produção dessas mulheres. Aqui minha colega Natália Lobo, que é agroecóloga, fez um grande esforço para quantificar este aumento, fazendo entrevistas muito qualitativas para entender como podemos chegar a uma estimativa desse tipo do aumento, no caso de
de uma agricultura tão diversificada. E mencionar aqui simplesmente que hemos observado 16 casos de aumentos da área de produção entre 17 mulheres que entrevistamos nesse momento, em novembro. E os aumentos tinham a ver com principalmente as roças e as hortas, onde as mulheres cultivam hortaliças. E entre março e novembro, o percentual é de aproximadamente 150% de aumento. Então, é um aumento muito grande. E o que estamos observando em relação à situação destas mulheres é um grande ganho na autonomia de decisão sobre esse aumento da produção e da comercialização. Isso no contexto no qual as relações de gênero são muito desiguais, né? É muito comum as mulheres não terem autonomia de decisão sobre o que elas cultivam, e muito menos sobre o que elas venderiam. Muitas mulheres não vendem, muitas mulheres estão vendendo pela primeira vez através da rama. Então, o que também estamos observando através de uma experiência dessa é uma democratização das relações internas de gênero, né? Das relações intrafamiliares, que muitas vezes também é um tema pouco visível, né, até nas economias alternativas. Aqui estamos observando uma autonomia maior, um reconhecimento a partir delas, a partir das mulheres terem sido protagonistas das vendas, mas, por enquanto, não estamos observando uma evolução forte na divisão do trabalho, né? Essas mulheres estão assumindo o aumento do trabalho de cuidado, elas estão assumindo o aumento, né, do trabalho agrícola, e elas estão conseguindo envolver os homens da família para ajudas pontuais no trabalho agrícola, tipicamente os serviços masculinos, carpir, limpar, colocar uma cerca, mas o trabalho cotidiano está na responsabilidade delas, né? E no âmbito doméstico, elas não delegam quase nada, né, para os homens. Elas dizem que eles ajudam, mas a ajuda é muito pontual, e elas, na realidade, estão dividindo com as filhas. Então, são avanços lentos, né? São processos complexos, mas com isso quero dizer que a democratização da economia é um tema que fica extremamente atual no contexto da pandemia, que vai por vários caminhos, né? Pelo caminho, obviamente, da mobilização dessas redes, pela prática da democracia nas organizações, pela disputa dentro das famílias e também pela responsabilidade do Estado. Muito obrigada pela atenção. Olá. Muito obrigado, Isabelle. Deixa eu só retirar aqui a sua... Onde está a Miquela também? Pronto. Alô, Miquela? Não te vejo. Estás a ouvir? Sim, não te vejo. Não sei porquê. Eu vejo-me, então não sei. Sim. Pronto. Então, queria agradecer a Isabelle mais uma vez, a Miquela também, as vossas exposições. Nós temos aqui algumas perguntas. As perguntas tanto podem ser formuladas aqui no chat do Zoom ou também do Facebook. Ademais, também vocês podem requerer aqui a participação ao vivo e online para apresentar as questões. Antes de apresentar as primeiras perguntas,
Queria só pedir para quem estiver com o microfone aberto, desligar, por favor. Pronto. Antes de apresentar já as perguntas da audiência, Micaela e Isabelle, queria só recuperar algumas questões aqui, e isso tem a ver também com a investigação que nós temos desenvolvido em matéria de procurar compreender em que bases se sustentam formas de democracia interna nas organizações dos movimentos sociais de economia solidária, e essa categoria que a Micaela acabou de apresentar de perceber a economia solidária enquanto um movimento de movimentos, e de fato é isso, porque são experiências de movimentos sociais que agregam tanto organizações quanto redes, e redes organizacionais também, tanto em uma perspectiva horizontal quanto numa perspectiva vertical, mas também perspectivas transterritoriais, né? A economia solidária. Então, impõe-se aí um desafio de investigar a categoria da democracia interna nessas organizações pela sua diversidade. Então, nesse sentido, alguns investigadores têm procurado privilegiar alguns setores, né? Como a Isabelle acabou de apresentar, né? As redes agroecológicas. Já a Micaela, em Barcelona, investigou uma variedade, né, de organizações, mas em um determinado território, e isso supõe um conjunto de características, assim, ao meu ver, fundamentais. E primeiro eu queria apontar a importância e a relevância de investigar a democracia interna nas experiências de economia solidária, porque ela exatamente remete à originalidade do debate sobre a democracia participativa, em que vai perceber que é a democracia interna das organizações do mundo do trabalho, onde, portanto, as pessoas passam maior parte do seu tempo desempenhando atividades de natureza significativa para a vida subjetiva e individual, mas também para a vida social e política. Então, logo, pensar que as bases de uma democracia mais profunda, ou, melhor dizendo, de um aprofundamento da experiência democrática em nossa sociedade é fundamental, é de muito relevo que se observe as organizações do mundo do trabalho. De fato, a experiência das organizações do trabalho na organização capitalista do trabalho, elas abandonaram o debate sobre democracia, participação dos trabalhadores, e isso foi radicalmente incorporado pelas organizações cooperativistas, pelas organizações da economia social, da economia solidária, mas também das experiências mais contemporâneas de governança dos comuns, né? Sejam comuns naturais, comuns urbanos ou comuns imateriais também, como a experiência do Wikipedia, como a experiência da governança de floresta, dos mares e ainda mais. Então, assim, é central o debate sobre a democracia interna nas organizações de economia solidária, porque ele se conecta com um debate sobre a teoria política mais geral, no sentido de que, olha, o aprofundamento da nossa experiência democrática contemporânea, ela precisa não se rever apenas nas instituições de Estado, mas também nas instituições e organizações onde as pessoas passam a maior parte do tempo da vida realizando atividades significativas, né? E não é compreensível pensar que essas organizações também não sejam extensão da nossa experiência democrática contemporânea. Entretanto, isso não é suficiente alegar a importância e a relevância de que a democracia precisa se rever também nas organizações do mundo do trabalho. É a gente questionar também, professora Carolina Andion, que está aqui nos acompanhando, em que bases se sustentam experiências de democracia interna, de democracia profunda, em organizações de movimentos sociais.
não é suficiente dizer, de uma perspectiva dogmática ou axiomática, que essas organizações elas são democráticas por definição, ou por princípio, ou por valores. É preciso a gente também compreender em que medida esse projeto de aprofundamento da democracia ou de uma democracia participativa nas organizações dos movimentos sociais, ele pode realmente se realizar. E por que que em algumas organizações eles se realizam e em outras não? Por que que algumas organizações de movimentos sociais são mais democráticas, enquanto outras são fortemente oligárquicas, né? Na minha investigação, aí, não queria entrar muito nesse tipo, mas eu tenho apontado e tenho observado 5 hipóteses que podem, Isabelle, ajudar e pode contribuir com uma explicação mais ou menos geral de alguns fatores que nos ajudam a compreender e, de forma um pouco mais ousada, a explicar, né, como é que essas experiências democráticas elas se viabilizam. E aí eu vou falar essas 5 hipóteses e depois passo para as perguntas e ouvir vocês em outra rodada também. Mas queria dialogar com vocês sobre isso. Então, o que a gente tem observado é que as relações, por exemplo, com o Estado e com as políticas públicas, que tem sido muito frequente no conjunto dessas experiências das organizações do movimento de economia solidária, tem sido um fator, por exemplo, decisivo na experiência democrática dessas organizações, na medida em que, em muitos casos, a relação com o Estado e com as políticas públicas tem exigido uma espécie de profissionalização das organizações desses movimentos sociais, né? Ou seja, então um determinado grupo de pessoas que se especializam em relações de Estado, e isso tende a criar uma distância entre uma organização, entre membros profissionalizados da relação com o Estado, da relação com as políticas públicas, para operar a linguagem das políticas públicas, enquanto uma grande maioria não tem essa relação. Então, a relação com o Estado opera de forma paradoxal na medida em que, em muitas situações, elas tendem a reduzir a democracia interna das organizações de economia solidária, né? Também, um outro aspecto são aquelas organizações que têm maior ou menor relação com as arenas públicas dos movimentos sociais, ou seja, aquelas organizações que mais participam, né, de arenas públicas, de espaços públicos democráticos, tendem também a emular e a incorporar as práticas de horizontalidade, de democracia, que a gente tem visto, por exemplo, nos fóruns sociais mundiais, para dentro das suas organizações, né? Então, essas organizações que estão mais relacionadas com arenas públicas participativas, com movimentos sociais horizontais, aí, né? Sobretudo pós-Fórum Social Mundial, isso tem sido um fator também decisivo para influenciar. A forma de uso dos recursos dessas organizações, eu particularmente tenho investigado as organizações de finanças solidárias, como bancos comunitários no Brasil, bancos éticos em Espanha, tenho visto que o uso compartilhado dos recursos tem gerado uma implicação maior dos membros em participar. Ora, se eu disponho de recursos investidos, né, doado, disponibilizados a uma organização, tem gerado uma demanda maior por vigilância, por participação, por interesse no controle das decisões. E, por último, as práticas aí, Isabelle, que talvez pense que te interesse muito, de consumo crítico ou de consumo político nessas organizações. Quanto mais adotam práticas de consumo crítico e político, como, por exemplo, o consumo dos serviços financeiros de organizações de finanças solidárias ou de produtos agroecológicos, estimulado não apenas um consumo do bem ou do serviço, mas um consumo de participação política também. Então, penso que esse conjunto de fatores, uma perspectiva de ecofinalidade ou de uma função que procura explicar em que base se sustentam a democracia interna dessas organizações, elas têm passado por esses aspectos, né, da relação com o Estado, com arenas públicas, com os movimentos sociais de outras esferas, de outras áreas, o uso dos recursos, né, materiais e imateriais e as experiências de consumo crítico político. Então, acho que essas
esses elementos têm ajudado a gente a entender em que base, né, se sustentam formas de democracia interna em organizações dos movimentos sociais, para além de uma definição dogmática da experiência, né? Pronto. Bom, não sei se vocês queriam já reagir, assim, falar um pouco, comentar um pouco isso, ou juntar aqui as perguntas. O que é que vocês preferem? Já são bastante elementos, depois a gente pode reagir, né? No mais, estava dizendo que são bastante elementos relevantes, a gente podia tomar uns 5 minutos, cada uma para reagir, e logo abrir para mais contribuições. Pronto, pode ser. Pronto. Então, quer começar, Isabela? Pode ser, ou retomamos a ordem de palavra, Miquela. Como quiseres. Por favor. Ok. Então, sim, acho que, ou seja, por exemplo, nos casos que eu analisei, acho que a importância de investigar a democracia interna é, sobretudo, importante para isto, para ressaltar a dimensão política, então, para perceber isto da dimensão política da economia solidária, porque, obviamente, a democracia interna é um dos fatores fundamentais, e também para olhar para este caráter prefigurativo das organizações da economia solidária, que acho que é uma dos elementos que distinguem. Não estou a falar, se calhar, de toda a economia solidária, mas dos casos que eu analisei, que estão muito relacionados, muito enlaçados com os movimentos sociais, este caráter prefigurativo é muito forte e muito importante. Então, é ali também que está esta questão da democracia, porque claramente a democracia interna depois é uma forma de ver a sociedade no conjunto da sociedade. Então estamos a ter estas relações horizontais, estamos a fazer a tomada de decisão por consenso, por exemplo. Estamos a crer muito no papel da Assembleia, porque pensamos que a sociedade deveria ser isto, que a democracia deveria ser isto. E também no caso de Barcelona, as relações com, e esta é uma parte que não tenho desenvolvido na apresentação, mas as relações com o Estado, com digamos, as políticas institucionais são um bocado estranhas às vezes, porque há um papel do Estado, digamos, do governo local, do Ayuntamiento de Barcelona, do município, não? Para financiar as iniciativas de economia solidária, mas também há muitas críticas por parte das organizações mesmas, porque estão a dizer que o risco é de fazer uma borbulha de dinheiro que depois, se o governo local cambiar, não vai ter. Então, é uma questão que cria dependência das organizações. E então há uma relação um bocado assim controversa com a política, digamos, institucional. Depois também eu queria ressaltar o facto de que há também um problema de diferença entre o discurso e a prática, porque obviamente eu analisei mais os discursos das pessoas que pertenciam às organizações, e obviamente o discurso é muito também, às vezes, também um bocado romântico, obviamente ressalta umas coisas positivas das organizações, mas depois sabemos, e eu sei de algumas das organizações que estive a investigar, que o discurso era uma coisa e depois a realidade, em alguns dos casos, era muito menos democrática, sempre não posso dizer que sempre, mas em alguns casos havia pessoas mais como líderes, que eram líderes carismáticos, mas também autoritários, então o discurso era muito libertário, mas depois as práticas eram mais autoritárias, então sempre há contradições. E acho que ali às vezes há um choque entre uma coisa e a outra, que também é um problema, e é um problema grande em coletivos políticos também, e em movimentos sociais, e em organizações deste tipo.
E acho, claro, um dos pontos que tu mencionaste, Leo, este da maior ou menor relação com os movimentos, como esta questão influencia a democracia interna. Acho que no meu caso, digamos, no caso que eu tenho analisado, este é muito pertinente, sobretudo, e muito forte, porque, como dizia, os movimentos oferecem um espaço onde experimentar a democracia direta, onde experimentar a horizontalidade, a assembleia, a tomada de decisões que pode demorar muito tempo e tal, e estas práticas estavam muito reproduzidas dentro das organizações. Então é experimentar nos movimentos para depois experimentar também na economia solidária. Mas também que aqui já tenho dito isto, mas no caso de Barcelona também é uma questão de que muitas pessoas já têm esta mentalidade da assembleia, das comissões, trabalhar em comissões, e isto obviamente foi reforçado pelos movimentos pós-crise, mas também são práticas que estavam já em muitas pessoas, em muitos ativistas que trabalham em movimentos, em atividades nos bairros, e não são só os jovens, também pessoas mais velhas, digamos, vêm deste tipo de tradição. Sim, e acho que sim. Mas acho que este é um debate muito interessante e que deveríamos aprofundar com mais investigações pontuais. Como no caso da COP57 em Barcelona. Exatamente. Né? Os membros são fundadores históricos de um sindicato e vêm, né, a formar essa organização, então trazem toda essa tradição de democracia participativa direta para o interior da COP57, né, que é um banco ético espanhol em Barcelona. Sim. Então, Isabel? Sim, acho muito importante esta discussão sobre os níveis de democratização econômica, né? Acho que temos, obviamente, o nível da governança interna, o nível dos movimentos, das suas alianças, mas eu quero ressaltar ainda o nível mais baixo, muitas vezes invisível, da democratização dentro das relações familiares e comunitárias. Acho que aqui está justamente a conjunção, a articulação com a economia feminista, né, de pensar que o nível de observação das organizações ele é importante, mas ele seria insuficiente se a gente não olhasse também pela democratização das relações de gênero, não deixar de prestar atenção às relações muitas vezes extremamente desigual que existem, inclusive nas famílias e nos movimentos que praticam algum tipo de democratização no nível das organizações e dos movimentos. Tem esta provocação do Grupo Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia no Brasil, elas têm dois lemas conhecidos. O mais antigo, elas dizem, agroecologistas, não matem as formigas, nem maltratem as mulheres. Né? Ou seja, não é suficiente mudar a técnica de produção, o modo de produção, se a violência contra a mulher continua a mesma. E uns anos depois, elas se afirmaram dizendo, sem feminismo, não há agroecologia. E esta posição, ela obviamente tem aliados, tanto a mulheres quanto homens, esses movimentos, não é aquela dicotomia, mulheres contra homens, mas ela é uma luta, ela não é uma conquista ainda. É muito... acho muito importante ser sincero sobre as resistências que existem contra este nível mais invisível de democratização interna. E, por exemplo, no caso da Rana, existe no município que a Rana está instalada organizações de agrofloresta, organizações mistas que já
há 20 anos atrás, tem feito um trabalho muito importante de disputar o modelo agrícola, de disputar outras formas de organização mais democrática do trabalho, da comercialização, mas não tinha sido feito esse trabalho mais profundo de democratizar, de disputar, né, as relações de gênero dentro de um campesinato que não é democrático por nada, né, que é um meio rural com muita violência, com muita submissão das mulheres. Para mim, este primeiro nível não poderia ser esquecido. Isso reflete, obviamente, nos outros debates. Aí eu tenho muita proximidade com todas as suas hipóteses, com todos os elementos que vocês trazem, mas penso sempre nessa chave de que na democracia, na governança das organizações, temos que visualizar relações de poder, de gênero, também baseada na raça, na pertença étnica, enfim, tem muitas relações de poder, né? Não apenas uma obsessão pelo gênero, mas ele é estruturante. E pensar dentro desses espaços públicos, dessa assembleia, dessas reuniões, onde se tomam decisões, quem tem poder de fala, quem tem poder também de estar na reunião, né, de ter a mobilidade, de ter a autonomia de decisão para estar na reunião, e como se dá nas relações de força, pelo domínio da palavra pública, pelo domínio da comunicação, etc. Na questão dos movimentos, eu também concordo muito, né, na forma horizontal, vertical, transterritorial que esse se dá. E quero destacar ainda a questão, como eu dizia, das disputas internas das mulheres dentro do movimento agroecológico no Brasil, muito forte. Imagino que em outros contextos talvez não seja tematizado, mas não por isso a questão não existe, né? No movimento de economia solidária no Brasil isso foi menos forte, mas isso vi também no Fórum Brasileiro, me parece que é um grupo de mulheres, um grupo de gênero. E destacar também a temática urbano-rural. Tipicamente, as redes de consumo responsável de consumidores urbanos, na realidade periurbanos, das periferias das cidades, encontram agricultores, agricultoras da zona rural dentro de uma relação que também é um desafio de democratização, né? Não é imediato esse tipo de construção horizontal e tem sempre um viés dos agricultores ficarem com menos poder de decisão, pelo menos no começo. O que não tem acontecido desta forma no caso que eu estou explicando, mas eles têm sido muito cuidadosos na construção de uma relação horizontal. Não é uma crítica a essa experiência, mas é um desafio, né? Acho que é isso. Do resto, eu concordo totalmente com todas as hipóteses e as leituras, só trazendo para atenção nesse primeiro nível de democratização. Olha, tanto Michela quanto Isabelle, assim, acho que são questões, acho que muito pertinentes. Acho que Isabelle realmente vai até um nível bastante profundo para discutir essa questão, hipóteses que eu não abordo, que está nesse nível das micro-relações do processo de democratização, e, sem dúvida, as experiências e o grito das feministas agroecológicas, né, que se viu tanto nos fóruns sociais mundiais quanto no Brasil também, de que sem feminismo não há agroecologia, sem feminismo não há economia solidária, indicação sobre um debate que politiza os níveis de democracia nas suas próprias organizações, né? Que, nesse sentido, não adianta usar práticas agroecológicas, como Isabelle colocou, alternativas, não adianta formiga, mas continuar matando as mulheres, não é? Então, eu acho que isso é fundamental para poder, eu acho que, aprofundar nesses níveis e nessas conexões causais que nos ajudam a explicar em que base se sustentam as experiências democráticas que
as organizações de economia solidária antecipam e prefiguram na nossa sociedade, né? Não só a economia solidária, mas como muitos movimentos sociais procuram prefigurar práticas alternativas de democracia no nível de horizontalidade, de participação da nossa atual experiência democrática. Mas olha só, agora eu vou passar a palavra para algumas pessoas que estão colocando perguntas aqui, e a primeira delas é a da professora Zina Angélica. Professora Zina Angélica é da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, na cidade de Ilhéus, né? Região Grapiúna do estado da Bahia, região de Jorge Amado, né? Para quem não conhece aqui. Então, eu vou deixar a palavra com a professora Zina para colocar a pergunta, tá bom, professora? Então, tá contigo. Obrigada, boa tarde, parabéns aos expositores, parabéns também pelo evento, tanto para a Michela como para a Isabelle. Eu sou peruana, mas moro no Brasil já faz um tempo, sou professora na universidade, tivemos a experiência de poder coordenar uma incubadora de economia solidária. Mas a importância, né, institucionalmente da economia solidária, ela veio acontecer um pouco antes, incluso do governo já no governo do Temer já estava vamos dizer, menor dinamismo da economia solidária. Então as perguntas que ficam até que grau, né, o movimento mesmo social pode se firmar dentro de categorias de ação coletiva na instituição como economia solidária. Isabelle fez um trabalho maravilhoso junto com a outra pesquisadora, né, que ela falou que está em estes momentos fazendo outra atividade. E aí eu me perguntava, né, da importância, sempre falamos do empoderamento, né, e mais a nível de gênero. Mas o empoderamento também significa, além da autogestão, também a questão das decisões de financiamento. Quem que toma as decisões de financiamento na experiência que você está pesquisando, né? Quais são, quem orienta, né? Quem vai orientar o grupo? Você tinha falado de que houve o recurso da POTSCAT, né, para elas decidirem o dia a dia. Mas como se faz um planejamento de 3 ou meio ano, né, considerando as mudanças brutais, pelo menos na demanda do consumo? E eu me pergunto isto porque é aquela questão, né, muito importante apoiar esses grupos, incubar, né, dar alguma orientação, mas o mais importante é realmente que eles se consolidem e de por si consigam, né, avançar de forma coletiva para poder fortalecer a economia solidária. Para a Michela, que também achei bem interessante, porque, bom, aqui no Brasil, os movimentos, né, da economia solidária têm a ver com as cooperativas, depois da quebra, né, da indústria, dos problemas que houveram depois da implantação das políticas neoliberais, que afetou muito a indústria brasileira. E a Michela, eu achei interessante porque ela falou que esta experiência tomou força a partir de 2008. Então, estamos falando de uma outra crise, né? E aí eu fiquei curiosa, qual seria a composição? No caso brasileiro, foi a indústria no ABC Paulista, enfim, e outras que mais, e depois essas incubadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, no caso que a expositora Michela, eu gostaria um pouco saber quem é essa composição, quem é esse grupo, né? É classe média, é operário, né? E como são as decisões, como se faz a democracia na economia solidária da experiência europeia. Muito obrigada, parabéns, estou adorando. Obrigada, professor Leonardo.
Muito obrigado, Zina. Também tem uma outra pergunta aqui em texto, que está perguntando a Isabelle. Isabelle, como é que faz para conhecer o grupo Rama? Se tem algum site, alguma página, alguma publicação já que as pessoas possam acessar resultados dessa investigação. Para a Michele também, onde é que pode encontrar as publicações, resultados desse trabalho de investigação aqui, onde é que se poderia pôr o link aqui no nosso chat, alguma coisa desse tipo, onde as pessoas possam acessar resultados dessas pesquisas que vocês apresentaram aqui. Então, deixo já com vocês para falar ou para postar aqui o canal de acesso e também para responder a professora Zina e dizer que a gente ainda tem alguns minutinhos, caso alguém queira fazer mais alguma colocação, o André Girardi, aí, que está por aí conosco aqui, o Daniel Calbino, a Melissa Monteiro. Então, se quiserem colocar alguma questão a mais, a gente tem alguns minutinhos ainda. Então, mas deixo para mais uma rodada aqui de resposta da Michele e da Isabelle. Tá contigo, Michela. Desculpa, sim, estava à procura do link, mas vou colocar depois. Então, para responder à professora Zina, e a composição das organizações, digamos, uma das críticas maiores à economia solidária na Europa, nomeadamente o facto de ser composta sobretudo de pessoas de classe média. E então, muitas vezes há críticas porque, por exemplo, pessoas imigrantes, pessoas com baixos ingressos e tal, não têm acesso a estas experiências. E isto tenho que dizer que nas organizações que eu investiguei são bastante feitas de pessoas de classe média. Mas também é verdade que, por exemplo, em Barcelona há organizações da economia solidária que são feitas por migrantes e que estão, por exemplo, há uma cooperativa de manteros, que são as pessoas que vendem na rua, e eles formaram uma cooperativa e fizeram também uma marca, se diz, sim, a marca deles, e estão a fazer produtos de vestuário, de roupa, com a marca chamada Top Manta, que é a manta onde eles colocam as suas coisas para vender, e agora tem uma loja, estão a vender coisas nesta loja, e é uma cooperativa feita só por pessoas por pessoas migrantes, por exemplo, mas não são muitas estas experiências, e então sim, há que dizer que a maioria são pessoas de classe média. Uma variedade em termos de idade, porque há pessoas que são mais velhas, maiores, e pessoas que são jovens, depende também do tipo de atividades que estão a desenvolver. Mas em termos de classe, digamos, é mesmo assim. E deixo para a Isabelle. Sim, desculpa, estava presa no chat. Obrigada, professora Zina Angélica, pelo interesse, pelas perguntas importantes, né? A Rama, ela está organizada em 9 grupos, em 9 comunidades. Cada grupo reúne entre umas 5 a 8 mulheres, aproximadamente. Tem casos de trabalhos coletivos, mas na maioria é uma produção individual com formas de trabalho coletivo, na forma de reunir ou de mutirões para determinadas atividades. Mas a decisão sobre a produção, etc., é de cada família, é de cada mulher em particular, como dizia, essa questão da autonomia de decisão das mulheres que está se construindo.
elas comercializam em comum. E elas fazem essa logística bem complexa, bem demandante de vender o excedente da produção. Aqui, retomando um pouco da, da proposta, de olhar também pelo trabalho invisível, pela parte escondida do iceberg, é importante pensar que boa parte da produção delas é destinada para o autoconsumo, e também para as doações, as trocas dentro das redes familiares e da comunidade. A proposta da SOF, a ONG feminista que impulsou a formação desta rede, sempre foi de ter muito cuidado de não colocar esta parte de autossuficiência em risco, de não promover uma comercialização que iria causar uma diminuição das quantidades ou da diversidade disponível para esta parte do consumo. Então, a forma em que esta rede funciona é vendendo o excedente da produção. Elas não têm um plano de produção, elas não estão ofertando X quilos, X toneladas por mês de tais produtos, porque cada mês, e agora cada quinzena, as mulheres se reúnem no nível dos grupos e elas fazem uma lista bem comprida, bem grande, dos produtos que elas têm para ofertar e das quantidades que elas têm. Então, é assim, a dona Maria tem tanto, a dona... E isso leva muito tempo. Ultimamente, tem tido uma ajuda das jovens na forma de armar uma tabela de Excel para isso. Filhas das agricultoras. Elas mandam para os consumidores, eles fazem sua demanda, a demanda volta para elas e elas se repartem no grupo, o que também envolve outro nível de decisão democrática. Quem vai pegar mais, porque quais são os critérios de necessidade, ou quem grita mais forte, enfim, são situações de democracia real e também com seus conflitos. A SOF tem apoiado bastante, obviamente, para essa organização acontecer. Mas digamos, com o tempo, tem sempre mais capacidade locais de fazer essa organização. É interessante saber também que em várias comunidades tem mulheres líderes das pastorais das crianças que têm desenvolvido uma habilidade de fazer esse tipo de tabela, porque elas já costumavam lidar com pesos, medidas de criança, quantidade de alimentos e tal. Mas estou entrando nesse nível bem concreto para explicar, para responder a sua pergunta de quem toma as decisões, são vários níveis, e em cada nível vem as perguntas da nossa mesa sobre qual seria a prática democrática. Não sei se respondi a sua pergunta. Ok. Então, Isabelle, Miquela, muito obrigado pelas respostas. Eu acho que em termos de perguntas e rodada de debate, eu acho que nós vamos ficar por aqui. Agradecer a todos, que nos acompanharam até esse momento. Mas, dizendo assim, minhas últimas palavras, vou passar ainda para vocês, tá bem? Para a gente fazer o fechamento. Acho que a agenda de pesquisa da democracia interna, da democracia participativa nas organizações dos movimentos sociais é uma agenda que tem, diria assim, reemergido no cenário do debate, tanto no campo politológico quanto sociológico também, e, na verdade, numa interseção entre a ciência política e a sociologia, mas também os estudos organizacionais, preocupado em superar um pouco o debate axiomático que se fez em nome da autogestão nos últimos anos, numa perspectiva mais dogmática. Por definição, essas organizações eram autogestionárias, mas quando nós vamos fazer as observações e análises empíricas, a gente percebe que isso é bastante variável. Esse é um setor bastante variável em termos de participação democrática, em termos de igualdade entre a questão racial e de gênero,
e a questão, por exemplo, entre nacionais e imigrantes, né, como Michela colocou, entre uma questão de desigualdade de renda também, da participação. Então, há muitos fatores que interferem entre maior ou menor relação com o Estado, maior ou menor tradição nos movimentos sociais. Então, a gente tem uma variedade muito grande que nos coloca diante de um campo de investigação que questiona não só as próprias experiências de economia solidária, mas recupera um debate, um diálogo fundamental que foi esquecido nos últimos anos, nesses últimos 10 anos de grande produção no campo da economia solidária, mas que o diálogo com as teorias da democracia realmente passou ao largo, passou, como diria, literalmente batido, e acho que essa é uma oportunidade de retomar as relações, e aqui eu me lembro de uma publicação nos últimos anos da Isabelle, junto com o Laville, que é exatamente democracia econômica, democracia e economia versus economia solidária, né? Algo assim o título. Tenho aqui o livro comigo, porque lembro que você me presenteou numa conferência na Unicinos, né? Num evento da Unicinos, aqui no Brasil. Então, acho que é um campo de investigação que convida os investigadores que estão aí no campo da economia solidária, mas não só aqueles que estão querendo rediscutir o debate da democracia deliberativa, recuperando um debate a partir das organizações, porque o Brasil, nos últimos anos, ficou muito conhecido por fazer esse debate a partir das instituições participativas do Estado. Tanto é assim que o grande case de democracia participativa institucional no mundo se tornou Porto Alegre com o orçamento participativo. Entretanto, isso ofuscou as experiências de democracia participativa no interior das organizações do mundo do trabalho, né? Isso ficou muito preso a um debate mais dogmático da autogestão e pouco mais e se observou muito pouco a variedade de formas de democracia interna, de democracia participativa no interior das experiências das organizações dos movimentos sociais. Gente, com isso eu queria agradecer a todos vocês que participaram aqui. A gente teve uma boa audiência, tanto aqui quanto no Facebook também. Esse material ele vai ficar disponível para consultas futuras, para quem tiver interesse. Então, assim, a gente pode fazer circular, divulgar com outros colegas interessados e voltar a esse debate. Eu estarei aqui fazendo isso com vocês, com outros colegas, mas penso assim e diria que é uma agenda de pesquisa e de trabalho bastante relevante e profícua. E, enfim, conto com vocês para a gente ter mais desdobramentos, mais publicações sobre esse tema. Então, muito obrigado e agradeço a participação de todos. Eu vou passar agora para a Michela e para a Isabelle fazerem os últimos comentários e despedidas também. Muito obrigado. Obrigada, Elci. Acho que estás a dizer é muito importante e também esta questão de ser dogmáticos e em muitos estudos antigos esta parte é muito forte e nas organizações mesmas às vezes também este aspecto aparece de alguma maneira e para sair desta coisa acho que é muito importante fazer investigação empírica, então ir ao terreno e investigar casos de organizações concretas e analisar os discursos e as práticas e é só desta forma que podemos evoluir na discussão, acho, sobre a democracia, sobre as práticas da democracia, sobre isto da inclusão de pessoas que vêm de diferentes coletivos e contextos diferentes também têm diferentes, se calhar, formas de democracia, então, sim, seguimos e tudo bem. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer e nada, até a próxima e passo para a Isabelle. Sim, agradecer também o convite, a organização do seminário, a presença de todos e destacar que os momentos de maior autoritarismo, de ameaça, né, para a democracia,
São momentos extremamente difíceis, não tanto para mim como pesquisadora, para quem está justamente no campo, mas sabemos que são também momentos fundamentais para forjar as resistências, para radicalizar as propostas, para aprender do acúmulo, né, de vários anos, por exemplo, de política pública de economia solidária no Brasil, que foram importantes, mas hoje também estamos no momento de fazer balanços, de fazer questionamentos, de abrir novas frentes. Quem está na primeira linha, nas pessoas, nas organizações, nós estamos contribuindo modestamente com o trabalho intelectual, mas ele também é importante para renovar imaginários, para colocar novas perguntas, e por isso acho esse espaço importante. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez a Isabelle, a Michela e a todo o público que esteve aqui conosco. Então, estamos dando por encerrado essa conferência do Seminário Internacional de Economia Social e Solidários e os Comuns. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.